Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alejandro, professor de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. Na nossa aula de hoje, o tema de hoje que nós vamos trabalhar é a Revolução Informacional. Esse é o tema principal da nossa aula. Lembrando que antes a gente vai passar um pouco pela Sociologia e Filosofia. Então, se é imprescindível dominar a informática e todas as novas tecnologias para uma colocação qualificada do mercado de trabalho, também se faz necessário no universo educacional problematizar a vida do próprio aluno, sua existência real no mundo real, com suas implicações nos diversos campos da vida ético-moral, sociopolítico, religioso, cultural e econômico. A volta das disciplinas humanísticas, filosofia e sociologia, antropologia, psicologia, entre outras, tem muito a contribuir com a formação do jovem naquilo que lhe é mais peculiar, o questionamento. Então, ao invés de simplesmente reproduzir aquilo que vem, nos livros, nós vamos também questionar, refletir a respeito dessas informações. Então, nós temos essa como função principal das ciências humanas, principalmente quando a gente fala de filosofia e sociologia. Desmistificando ideologias e apurando o pensamento crítico das novas gerações, poderemos continuar sonhando e construindo um país não de iguais, mas justo para mulheres e homens que apenas querem viver. Um texto aí, uma frase de Gilson Teixeira Leite, do jornal A Gazeta. Bem, seguimos agora então, desmistificando um pouco a sociologia, a gente volta o tema da nossa última aula, que foi Revolução Técnico-Científica e Informacional, tratando um pouco mais específico sobre a Revolução da Informação, uma revolução informacional. O desenvolvimento científico e tecnológico inspirou vários setores da Revolução Industrial. Novos sujeitos sociais, modos de produção, novas práticas políticas, novos tipos de sociedade, organização da produção de formas de ação política coletiva foram estudados com base no avanço, no progresso ou no desenvolvimento científico e tecnológico. Essas análises foram particularmente influenciadas por uma leitura de Marx sobre a relação entre forças produtivas e relações-produções. Para esse autor, as forças produtivas, isto é, aquilo que se apresenta como elemento da transformação social, são limitadas pelas relações de produção capitalista. Dessa forma, as relações sociais capitalistas impedem que as forças produtivas, por exemplo, a ciência e a tecnologia, avancem, já que esse avanço não condiz com os interesses sociais do capitalismo. Assim, para Marx, a transformação da sociedade se identifica com as forças produtivas, enquanto a conservação social se identifica com as relações de produção. Existem no capitalismo forças produtivas capazes de produzir o necessário para toda a população do planeta. No entanto, esse desenvolvimento não interessa as relações de produção, que preferem manter o desenvolvimento limitado aos interesses do capital, restringindo o acesso e a socialização dos produtos. E aí é onde a gente vê uma das principais características quando a gente fala de sistema capitalista, a desigualdade social, a desigualdade de classes, tá certo? Seguindo aqui, com a reestruturação produtiva dos anos de 1960 e 1970, esse tema volta ao centro da discussão sociológica. As novas tecnologias da informação, distintas das tecnologias anteriores, pareciam dar outro sentido às sociedades contemporâneas, na medida em que abriam novas formas de participação social e política aos indivíduos. Falou-se de uma revolução informacional que teria transformado a base produtiva do capitalismo. Então a gente vai observar justamente essa mudança na sociedade atual. Quando a gente fala de revolução, justamente tem um impacto aí, no caso da revolução, um impacto em diferentes camadas da sociedade. E essas camadas, eu digo, revolução, ela atinge e traz mudanças políticas, traz mudanças sociais e podem impactar ali mudanças políticas, sociais e econômicas, tá? Então, esses três critérios eles devem ser analisados para caracterizar até mesmo um movimento social, algum impacto assim na sociedade. Vai ser chamado de revolução a partir dessas mudanças política,
econômica e social, tá certo? Então, quando a gente fala de revolução informacional, a gente vai observar que esse acesso à informação, ele vai trazer melhores condições e mudanças sociais, políticas e econômicas, tá? É o que a gente vem observando na sociedade, essa mudança, né, que vem sendo causada por esse acesso à informação, pelo avanço da tecnologia que possibilitou o acesso à informação. E é claro que a gente observa o próprio mercado, ele já passa por mudanças, tá? E é claro também, a população vai precisar de mudanças sociais para acompanhar essas mudanças da informação, essas mudanças da tecnologia. E é claro, tudo isso aqui, ele vai ser atendido por quem? Pela política. Então a política também, se o povo mudou, a política também muda. Tá? A política também precisa ser reformulada, transformada a partir das necessidades do seu povo, tá certo? Seguindo, a questão central para entender o trabalho informacional na produção ou serviços tem relação com as formas de liberação do trabalhador. Para Locke, muitas foram as tentativas de controlar esse tipo de atividade de forma taylorista, isto é, retirando os saberes dos trabalhadores e os transferindo para a gerência. Mas essas tentativas não tiveram êxito, já que as atividades criadas pela Revolução Informacional se apoiam na produção e troca de informações por meio das tecnologias da informação. Então, o que a gente viu de forma de organização, né? A forma de organização taylorista, que foi muito utilizada lá na chamada Primeira Revolução Industrial. E isso aqui acontecendo quando? Lá no século XVIII, e esse modelo taylorista, onde havia um certo controle da produção. Esse controle, olha só, o taylorista, ele dividia ali por etapas a produção. E aí cada etapa ou cada seção de produção, você conseguia controlar o trabalhador, controlando até o tempo que ele estava trabalhando, dando a cada um deles uma pequena função dentro do processo. Tá? Esse taylorismo, a gente pode dizer que ele foi transformado por Henry Ford, criando aí o chamado Fordismo, onde ao invés de ser cada um na sua caixinha, ele coloca uma linha de montagem com a esteira rolante. E aí essa esteira rolante possibilita, ó, a velocidade dessa esteira faz com que a linha de montagem seja controlada por uma gerência. Essa gerência põe a linha de montagem e a produção vai na velocidade que essa gerência deseja. Tá? Então controla ali o tempo de produção. Então, tempo é dinheiro, né? A gente vê do Fordismo. Pós a crise de 1929, transformam-se essas relações de trabalho. Vai surgir aí o toyotismo, o keynesianismo e, é claro, transformações que levam a um estado de bem-estar social. E o estado de bem-estar social, ele vem levando, né, benefícios dessa industrialização, benefícios dessa tecnologia para a sociedade. E esses benefícios, o bem-estar social, ele vai ser produzido principalmente por esse Estado, né, por esse governo, que pensa também no conforto da sua população. É claro que o conforto vai estar associado, gerando ali um novo mercado. Então as indústrias, elas vão gerar, né, vão tentar levar um bem-estar à população, justamente porque esse bem-estar gera um mercado, gera um consumo. Então, ali, esses trabalhadores, eles também são mercado consumidor. Então, o aumento, até mesmo, né, a melhor qualificação, melhor remuneração desses trabalhadores é justamente pensando em atender um mercado e gerar maior renda. E aí a população vai se beneficiar disso, tendo acesso até mesmo à produção, tá, ao que é produzido também, como mercado consumidor. E aí a gente vai ter uma mudança, né, nesses padrões. Na Revolução da Informação, a própria informação que esses trabalhadores têm possibilitam com que eles estejam agora dentro do mercado com um pouco mais de consciência. Então há essa possibilidade de conscientização enquanto mercado consumidor e até mesmo enquanto produtor também dos bens ou produtor do próprio mercado, certo? Seguindo ali, a gente observa que tudo isso passa por várias revoluções. Então a gente vai ter uma segunda revolução industrial, lá no final do século XIX, e a gente tem uma terceira revolução industrial, que vai ser na segunda metade do século XX.
E é claro, essa terceira revolução industrial, ela está associada com a quarta fase do capitalismo, que é o capitalismo informacional, e está associada também com a revolução técnico-científica informacional, que é a revolução que a gente fala de hoje, né? Uma revolução técnico-científica e a parte mais importante para a nossa aula de hoje, uma revolução técnico-científica informacional. Então, uma revolução a partir das tecnologias da informação. Segundo alguns autores, ocorreu uma diferença significativa na utilização das tecnologias da informação, pois, diferentemente das tecnologias tradicionais, as novas tecnologias da informação e comunicação não se caracterizam como um processo de substituição de trabalhadores por máquinas. Essas tecnologias são diferentes na medida em que demandam uma interatividade do trabalhador com a máquina, tendo a intervenção humana um papel central nesse processo. Projeta-se, assim, uma relação entre a utilização das tecnologias da informação e a libertação do indivíduo de certas amarras do trabalho taylorista e fordismo. Haveria ainda a exploração do trabalho, mas essa exploração seria de um grupo e não da forma fragmentada que o trabalho no Taylor-Fordismo imprimia. Nestes novos termos, o trabalho seria mais qualificado, exigindo mais responsabilidade do trabalhador e, sobretudo, seria um trabalho mais intelectualizado se comparado ao da fábrica fordista. Expressões como satisfação no trabalho e participação ativa do trabalhador são consideradas como índice que estabelece uma relação distinta do trabalhador com seu trabalho. Resumindo, o trabalhador teria se libertado de algumas limitações impostas pelas atividades tradicionalmente fabris. Então a gente observa uma certa libertação, né, do trabalhador enquanto presente ali nesse mercado de trabalho. E é claro, ele vai tomando um pouco mais de consciência sobre o seu trabalho. Lembrando que, olha só, exige maior qualificação no momento de hoje. Tá? Então, é o principal quando a gente fala de trabalhador, né, de mão de obra hoje. O trabalhador ele tem maiores salários, justamente porque exige também uma maior qualificação. Então a gente tem aqui, ó, são proporcionais. Quanto mais qualificados, maior é o salário. Então isso vai caminhando junto e quando a gente chega nesse momento de terceira revolução industrial, é o momento onde essa qualificação ela vem junto com uma maior e melhor remuneração. É claro que tudo isso a gente tem que pensar em processo histórico, tá? Se for pensar quanto ao ideal, obviamente não é o ideal ainda essa noção, né? Tão qualificado, mas o salário ele está equiparado a essa qualificação? Não necessariamente é isso que a gente quer dizer. Melhoraram as condições, melhoraram os salários, mas é claro, ainda existe um certo desequilíbrio entre a qualificação do profissional e a remuneração dele. Porém, historicamente, melhorou-se muito a condição dessa mão de obra. Se a gente observa os primeiros trabalhadores nas indústrias e observa hoje a qualificação que eles têm e a valorização que eles têm, obviamente, houveram muitas mudanças, tá? Mas é claro que ainda há direitos a se conquistar, tá bom? Seguindo aqui, nós temos, apesar da criação de novas qualificações profissionais, inclusive algumas que se retomam a capacidade intelectual do trabalhador. O que deve ser ressaltado é o grau em que esses trabalhos podem ou não fazer parte de escolhas e estruturas gerenciais alheias à intervenção do trabalhador. Nesse sentido, a pergunta central seria: a revolução informacional é de fato um processo de libertação do trabalhador em relação às atividades penosas e enfadonhas ou não passam de um processo de intensificação do trabalho, que agora também controla as formas de produção intelectual? Então aqui vai uma grande pergunta, uma grande reflexão que nós devemos fazer sobre esse trabalho atual, o trabalho intelectual, tá? Então, agora, também controla as formas de produção intelectual, o mercado também tomou conta dessa produção?
Deve-se lembrar em conta que toda transformação tecnológica não tem fundamentação neutra, mas obedece aos interesses da sociedade. Nesse sentido, a produção informacional parece estar longe de libertar os trabalhadores dos atuais padrões de exploração e dominação social. Então, mesmo com essas tecnologias, ainda há que se libertar, né, os trabalhadores dos atuais padrões de exploração e dominação social. Bem, a gente observa, inclusive, há uma grande quantidade de informações, mas essas informações ainda atendem ao mercado. Se você começa a observar qualquer rede social, você vai ver que o nível de informação é muito grande. Inclusive, a gente vê a troca de mídias. Por exemplo, o acesso à televisão, a televisão deixou de ser a principal mídia. A gente já tem as redes sociais, o próprio celular, a internet, como mídias que vêm substituindo a TV. Mas o acesso a essa informação, nem sempre essas informações são verdadeiras, nem sempre essas informações são confiáveis, mas se você observa esse volume de informação, a gente vai ver essa mídia também controlando as informações que nós temos. Então, o acesso às informações, às propagandas, tudo que a gente observa ainda atende a um mercado. A gente ainda vê vários e vários discursos nos levando, né, a todos nós, trabalhadores, nos levando a esse caminho para atender ao mercado, tá? Então, a gente observa justamente esse padrão de exploração ainda. Você já pensou nisso? Muitas atividades que utilizam a informação como ferramenta de trabalho são apresentadas à sociedade como diferentes daquelas da fábrica tradicional. Em geral, há mesmo diferenças entre essas atividades. Enquanto o trabalhador da indústria tem uma atividade pré-estabelecida pelo setor de engenharia de produção ou pela gerência, o trabalhador da área de informação se utiliza de dispositivos intelectuais para executar seu trabalho. No entanto, há limites para essas diferenciações. Os projetistas de uma empresa de software planejam, de acordo com o esquema determinado pela empresa, os jornalistas de um periódico escrevem dentro de uma linha editorial pré-estabelecida, os publicitários de uma empresa de marketing criam propagandas levando em conta os interesses do cliente. Ou seja, nós temos ainda uma certa dominação do mercado. Pense nas suas atividades e nas de seus familiares e indique se, do ponto de vista do controle do trabalhador, existem marcantes diferenças entre as novas atividades ligadas à informática e as atividades tradicionais. Procure pensar também em que medida os trabalhadores das áreas rurais são afetados pelas tecnologias da informação. Então é uma reflexão que vocês devem fazer e anotar no seu caderno aí essa reflexão, certinho? Aqui trazemos só as referências das nossas aulas desse módulo e nós finalizamos aqui os nossos temas, né, para esse semestre. Pessoal, eu fico por aqui, tchau para vocês e até a próxima.